Mateus capítulo 20, versos 29 ao 34. Assim nos diz as Sagradas Escrituras. Saindo eles de Jericó, uma grande multidão o acompanhava. E eis que 2 cegos, assentados à beira do caminho, tendo ouvido que Jesus passava, clamaram: Senhor, filho de Davi, tem compaixão de nós. Mas a multidão os repreendia para que se calassem. Eles, porém, gritavam cada vez mais: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de nós. Então, parando Jesus, chamou-os e perguntou: que quereis que eu vos faça? Responderam: Senhor, que se nos abram os olhos. Condoído, Jesus tocou-lhes os olhos e imediatamente recuperaram a vista e o foram seguindo. Amém. Irmãos, nós iremos meditar sobre o seguinte tema: o encontro de Jesus com 2 cegos. O encontro de Jesus com 2 cegos. Jesus, partindo rumo para Jerusalém, passando pelas regiões de Pérea, Judéia, passando pelas terras de Jericó, o Senhor Jesus estava seguindo rumo para Jerusalém. E sabe, enquanto ele seguia sua viagem, nós percebemos que ele falou para os seus discípulos as coisas que iam acontecer com ele quando ele chegasse em Jerusalém. Que ele seria preso, que ele iria sofrer, e que ele iria morrer, mas que ao 3º dia ele iria ressuscitar. E após o Senhor Jesus relatar para os seus discípulos o que iria acontecer com ele, isso já pela 3ª vez, aí encosta uma mãe chamada Salomé, esposa de Zebedeu, pedindo a Jesus, satisfazendo um desejo dos seus filhos, Tiago e João, para que no reino dele, no reino de Jesus, um ficasse à direita, outro ficasse à esquerda. Aquela mulher demonstrando uma ignorância, uma falta de entendimento sobre o reino espiritual, que era de natureza espiritual, que é de natureza espiritual, o reino de Jesus. Ela entendeu como um reino terreno, humano, que Jesus ia chegar e ia bombar em Jerusalém. E iria tirar o trono de Herodes, né? E assim iria remover o governo romano, e aí ia haver paz em Jerusalém, como na promessa que o Senhor fez. Mas não era assim que teria que acontecer. O reino que o Senhor Jesus veio trazer era um reino espiritual, um reino que começa nos corações, transformando vidas, conduzindo as pessoas no caminho do arrependimento para uma nova vida com Jesus. Para uma nova vida com Jesus. Seguindo Ele como mestre, para que quando Ele fosse para a cruz, morresse e ressuscitasse, trouxesse para todos a esperança da vida eterna. Esse é o reino de Deus, a vida eterna, estabelecida por Jesus Cristo, consumada na cruz, e aí ela será consumada plenamente. Ele iniciou o seu reino com sua chegada, consumando, firmando, esse reinado dele na cruz e ressuscitando dentre os mortos, triunfando sobre a morte, mas indo para o céu, sentando à direita de Deus Pai, de onde há de vir para julgar os vivos e os mortos e trazer novos céus e nova terra, onde habitará a justiça para todos sempre, e onde todos os que creem no seu nome estarão com ele para sempre, em alegria e paz, eternamente.
E diante de todas essas coisas, o Senhor Jesus tem que explicar para os seus discípulos que não é sobre quem fica à direita, quem fica à esquerda, sobre quem tem lugar de status, de privilégio, de honra, sobre quem manda, quem é o maior, quem pode ter a capacidade de mandar nos outros. O Senhor Jesus vai mostrar para eles que não é assim. Que é sobre o serviço, é sobre uma nova natureza de serviço, de cuidar do próximo, de amar. E aí, depois de tudo isso, o Senhor Jesus mostra que não era um reino dentro de uma perspectiva terrena, mas uma natureza espiritual. E aí o Senhor Jesus segue viagem. E aí chegamos aqui nessa parte onde fizemos a leitura. E aí o Senhor Jesus tem um encontro com dois cegos. O Senhor Jesus tem um encontro com os dois cegos. O que nós podemos perceber nesse encontro com esses dois cegos é uma maneira prática do que Jesus acabou de ensinar para os seus discípulos. O Senhor Jesus explica para os seus discípulos que o maior tem que ser como aquele que serve. Jesus disse para eles que os governadores dos reinos dos povos, eles exercem domínio. Mas a autoridade de Jesus não é uma autoridade que domina, mas era uma autoridade que se entregava, que servia. A autoridade que Jesus trouxe na sua vinda a este mundo não era uma autoridade que ia se impor, mas era uma autoridade que iria libertar. E libertar através de uma entrega. Por isso o Senhor Jesus, durante o seu ministério, é se entregando pelo próximo, é cuidando do próximo. E é o que nós vamos ver praticamente aqui. Nesses versos, o encontro de Jesus com os dois cegos. Primeiro, nós podemos ver um grito por misericórdia da parte desses dois cegos. Um grito por misericórdia, dos versos 29 ao 31. Vejamos. Que saindo eles de Jericó, uma grande multidão o acompanhava. E aqui nós precisamos entender uma coisa. Primeiramente, que esse relato se encontra não somente em Mateus, mas em Marcos capítulo 10 e Lucas capítulo 18. Lucas vai dizer que não era saindo de Jericó, era chegando em Jericó. E Marcos, o que escreveu de forma bem objetiva, sem muitos detalhes. Lucas não, Lucas sempre bastante detalhista e ele foi o que mais relatou as posições geográficas do ministério de Jesus. Isso é interessante, né? É uma curiosidade interessante para a gente saber que Lucas foi o que mais registrou as posições geográficas de Jesus durante o seu ministério. Marcos, ele faz um relato mais enxuto, mais objetivo, sem muitos detalhes. E Marcos concorda com Mateus de que foi saindo eles de Jericó, que foi na saída de Jericó. O que nós podemos entender aqui é que havia uma Jericó meio que dividida. Era como se fosse duas Jericó, mas sendo uma só. Uma considerada a antiga Jericó, de alguns judeus pobres, e havia uma nova Jericó, herodiana, dominada pelo governo romano, dominada por Herodes, que era considerada o lugar de retiro dele. Havia lá um local para os seus familiares, havia um local para os seus amigos, para umas férias, era um ambiente de férias, de curtição, de lazer. Foi um lugar organizado por Herodes o Grande. E assim cuidado pelos seus filhos, os seus sucessores. Era um lugar belo. Lá havia lugares para tomarem banhos. Lá havia muitas palmeiras. Lá havia muitas plantas, muitas flores, jardins.
Era um lugar belo, um lugar de descanso, um lugar de lazer. Então era um lugar bem estruturado, não é? E luxuoso. Então, a maneira de harmonizarmos, se era na entrada, se era na saída, é que foi entre essas duas partes, não é? Entre a saída de uma e a entrada de outra parte de Jericó. Mateus vai dizer que eram 2 cegos. Lucas e Marcos vão dizer que era apenas um. Mas Marcos, que não é muito dos detalhes, nisso ele não falha. Ele disse que era um camarada chamado Bartimeu, filho de Timeu. Lucas não diz quem é o nome, mas diz que era um. Provavelmente Marcos dá o detalhe, possivelmente porque Bartimeu talvez se tornou um discípulo de Jesus, um crente, um cristão, bem notável entre os discípulos de Jesus naquela época em que ele escreveu o relato. Então, era um, eram 2, não, nem sequer era um, e não está indo contra o fato de que Mateus diz que eram 2. Mas que Marcos e Lucas, eles dão a ênfase em cima do mais notável. Simplesmente isso. E aí, vai nos dizer no verso 30 que os 2 cegos assentados à beira do caminho, o que nós podemos entender é que eles não eram somente cegos. De acordo com Marcos e com Lucas, não eram somente 2 cegos, eram 2 homens pobres, miseráveis, na extrema pobreza, eram mendigos, totalmente dependentes da generosidade das pessoas. Se alguém ofertasse alguma coisa, se alguém tivesse compaixão deles, e esses homens pobres, enfermos, cegos, na extrema pobreza, na miséria, esses homens, diz as Escrituras, que tendo ouvido que Jesus passava, eles clamaram. Eles clamaram: Senhor, filho de Davi. Veja a autenticidade da declaração deles. Reconhecendo a autoridade de Jesus, a autoridade de Senhor, daquele que governa, daquele que é aquele que domina. Veja, eles veem uma autoridade em Jesus, e eles veem Jesus como o Salvador prometido de Deus, o Messias. Eles reconhecem a messianidade de Jesus, declarando: filho de Davi. Porque era prometido um Salvador vindo da casa de Davi, da descendência de Davi, viria o Messias. E eles clamam. E o porquê eles clamam? Eles clamam por várias razões. Estavam na extrema pobreza, na miséria. Já estavam acostumados a depender da ajuda das pessoas que se compadeciam deles. Reconheciam que eram incapazes de lidar com seus próprios problemas, como por exemplo este de visão, de não enxergar. Tem compaixão de nós. Eles não pedem algo. Inicialmente eles clamam por socorro. E vai nos dizer no verso 31, para todo aquele que clama por socorro, que clama por ajuda, que busca o socorro de Deus, que reconhece que necessita de Deus, que quer o apoio, que quer o socorro, que quer, ser libertado, que quer ajuda. Para todos esses, sempre tem aqueles que atrapalham. Sempre tem aqueles que atrapalham.
Como diz no verso 31, que as multidões os repreendia, ou seja, pediam para que eles ficassem calados. Eles repreendiam, eles reprovavam, eles diziam: parem de gritar, não gritem mais. Eles repreendiam, eles abafavam os gritos deles, mandando que eles se calassem, que não falassem mais. E o que acontecia? Eles, porém, gritavam cada vez mais. Eles gritavam cada vez mais. Veja, não sei nem por que a mudança de tradução aqui, né? Porque, veja, gritavam aqui no verso 31, clamavam no verso 30. A expressão grega é a mesma. É para grito mesmo. É para quem está desesperado. É para quem está desesperado. Então, veja, esses homens, no seu desespero, eles foram persistentes. Irmãos, entendam o seguinte: nos seus desesperos, nos seus dias de desespero, de angústia, de dor, de sofrimento, e que você buscar a Deus, clamando, se necessário for, gritando, expressando isso em alta voz, e ainda que as pessoas vejam isso, e zombem, e queiram abafar, e queiram dizer que você não tem mais jeito, e queiram fazer com que aquilo é uma situação que não vai ter resultado. Seja persistente na sua busca por ajuda a Deus, em Deus, e a Jesus, o Filho de Deus. Assim como esses homens cegos e desesperados estavam buscando o socorro, a ajuda em Jesus. E eles gritavam a mesma coisa: Senhor, Filho de Davi, tem misericórdia de nós. Tem misericórdia, tem compaixão. E eu não entendi também aqui a mudança, porque é a mesma coisa. A expressão grega é a mesma coisa. É para quem vê, enxerga a miséria do outro, e enxergando, reconhecendo a miséria, a vida de pobreza, de ruína, de desgraça na vida do outro, se compadece. Se compadece. E vai nos dizer no verso 32 ao 34 que o Senhor Jesus, Ele parou. O Senhor Jesus parou para perguntar a eles. Nós temos um grito por misericórdia e temos um Jesus que para ouvir. Nós temos esses dois homens cegos que para nós nos ensinam muito nos nossos dias de angústia, de sofrimento, de dor, que grita por misericórdia. Nós temos um Jesus que para ouvir. Verso 32 ao 34. Verso 32 nos diz que parando Jesus, e aqui a tradução para nós está aqui parando, mas aqui é Jesus ficou firme. Jesus, ele parou numa posição firme, de atenção. Jesus parou firme numa posição de atenção. E Jesus, parando firme nessa posição de atenção, as palavras começam a sair de sua boca dizendo: venham. Venham. Jesus chamou eles: venham, venham. O que vocês querem? O que vocês querem? O que vocês querem? Que quereis que eu vos faça? É o que está escrito. O Senhor Jesus pergunta a eles: sim, não é? É como se Jesus estivesse dizendo: sim, estou aqui para atender o teu grito, o teu desespero, para atender o teu grito, o teu desespero de pedido, de misericórdia, de compaixão.
diga-me o que você quer. O que vocês querem? Verso 33, responderam eles de forma bem objetiva, de forma bem direta, sem enrolação. Senhor! Mais uma vez declaram Senhor, como quem se submetem a Jesus e diz que se nos abram os olhos. Ou seja, que voltemos a enxergar, que recobremos a vista. Diz no verso 34, condoído, Jesus ficou condoído. E aqui, condoído, sabe aquelas angústias que muitas vezes nós sentimos? Não sei se você tem essas reações no seu corpo, mas às vezes quando nós passamos por certas angústias, as nossas entranhas, as nossas tripas, elas se mexem aqui, na nossa barriga. Isso é ficar condoído, de maneira que as emoções tomam de conta do nosso ventre, da nossa barriga, e remexe tudo. Condoído, o Senhor Jesus ficou. Por isso, essa angústia que remexeu na barriga de Jesus, nós chamamos isso de ser movido de compaixão. É quando a barriga remexe nas tripas e sentimos a dor do outro, sentimos a angústia do outro, sentimos o desespero do outro. Isso é onde se dá o ser movido de compaixão. Jesus, condoído, Jesus tocou-lhes os olhos e imediatamente recuperaram a vista e assim foram seguindo Jesus. E a ideia aqui de seguindo Jesus é que quando eles receberam a cura, o senso de gratidão, o senso, a consciência de que algo aconteceu neles, da parte de alguém que eles depositaram fé, esperança, confiança total, sem nenhuma desconfiança, isso moveu o coração deles de tal maneira que eles passaram a ser discípulos de Jesus. Seguiram Jesus aqui significa que eles se submeteram à liderança de Jesus como mestre da vida deles. Eu não sei se você já teve uma experiência de você receber algo que você entendeu que veio de Deus, que você entendeu que veio do Senhor Jesus. Mas eu quero que vocês saibam, se você já teve alguma experiência que você sentiu que recebeu algo de Deus, que veio de Jesus, se o seu coração não se dispôs a se submeter a Ele e a segui-lo como seu mestre, foi em vão. Porque este Jesus, Ele não é um curandeiro. Esse Jesus, Ele não é aquele que veio para tirar as cegueiras dos cegos. Este Jesus, Ele é aquele que veio para nos tirar da cegueira da alma, da mente, do coração, para termos discernimento espiritual. Esse Jesus, Ele é aquele que veio para nos salvar. Ele não veio simplesmente para cuidar da nossa vida aqui, mas veio para cuidar da nossa vida para a eternidade. Não somente as nossas necessidades físicas, mas as nossas necessidades na alma, no espírito. Então, algumas coisas nós podemos aprender aqui, claramente, a respeito desse relato. Primeiro,
nós temos aqui o reconhecimento da autoridade de Jesus da parte desses homens. O reconhecimento da autoridade de Jesus. Você precisa entender uma coisa, irmãos. Vocês precisam entender algo. Jesus, ele tem que ser uma autoridade na sua vida. Você enxerga Jesus como uma autoridade na sua vida? Esses homens reconheceram Jesus em sua autoridade, chamando ele de Senhor, chamando ele de filho de Davi. Reconheceram que Jesus era o Salvador e Senhor da vida deles. Você precisa entender o senhorio de Cristo. O senhorio de Cristo significa que você se submete a Ele. Se submete a Ele para viver para Ele. Mas como esse relato não nos mostra somente que Jesus é uma autoridade, no sentido de que Ele é alguém a quem nós devemos ter uma vida submissa, mas uma autoridade. Jesus aqui ele expressa essa autoridade no sentido de que Ele está à disposição para o socorro, para servir nas necessidades. Nós podemos ver a autoridade de Jesus expressa por sua compaixão, expressa pelo seu serviço, se compadecendo desses dois homens cegos e ajudando eles, servindo eles, curando eles. Com tudo isso, o Senhor Jesus quer nos mostrar, quer mostrar para mim e para você, que a lógica do reino de Deus não é de acordo com a mentalidade humana. Não é conforme o mundo, mas é conforme os céus. Conforme a vontade de Deus. É tudo o contrário. O reino de Jesus é um reino de serviço e de compaixão pelo próximo. O Senhor Jesus deixa isso bem claro nesse ato dele por esses dois homens cegos. Logo após que ele ensina os seus discípulos que eles não seriam como os reis dos povos que dominam os outros, mas eles seriam como servos, que têm compaixão do próximo. Essa é a maior lição aqui, nessa passagem. Que eu e você entenda que nós devemos ser servos do Senhor Jesus, seguindo o seu exemplo, acudindo os necessitados e cheios de compaixão pelo necessitado. Assim é o reino de Deus. Amém? Que Deus nos abençoe em nome de Jesus. Vamos orar. Senhor Deus, querido Pai, eu te agradeço pela Tua palavra, pelo entendimento, pelo discernimento, a direção que o Senhor nos dá. Certamente, Senhor, a Tua palavra não volta vazia, Senhor, e louvado seja o Teu santo nome, porque grande porção o Senhor nos derramou aqui no nosso meio. Eu tenho certeza, Pai, que o Senhor falou ao coração de cada um aqui, Senhor Deus, da maneira que precisava ser dito no coração de cada um. A Tua boa obra, Senhor Deus, ela não para. A Tua boa obra, Senhor, ela não fica pela metade, mas ela é completada. Santifica o Teu povo, Senhor. Quebranta, Senhor Deus, aqueles que ainda não entregaram suas vidas ao Senhor Jesus, que ainda não se renderam ao Senhor Jesus, que ainda não entenderam o seu propósito de vida, que é viver para Jesus e agradá-lo, e ter compaixão do próximo. Nos ajuda, Senhor, para que entendamos a nossa natureza de servos do Senhor Jesus, de discípulos de Jesus. Nós estamos aqui para ajudar o próximo. Como já dizia a nossa irmã Marisa, que não vive para servir, não serve para viver. Ajuda-nos a entender. Em nome de Jesus. E abençoa o Teu povo. Em nome de Jesus. Amém.